Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vim trazer para vocês alguns livros da Dark Side de terror, suspense para ler no Halloween em outubro, nesses períodos de horror. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também já vai lá e me segue no Instagram, que eu tô sempre por lá nos stories, postando reels, fotos, resenhas, e aí a gente consegue ficar mais próximo, ter mais conteúdo. Bom, vamos lá. Dark Side, editora queridinha de muita gente, né? Edições primorosas, livros de terror, basicamente. Eles hoje em dia já tem muitas outras linhas, né? Linha Dark Love, que é terror, mas às vezes é uma fantasia, e tem um toquinho de romance. Tem umas linhas mais voltadas para filme, enfim. Mas o ponto principal deles são os livros de terror. E eu amo. Muitos dos meus favoritos são publicados da Dark Side. E eu já vim trazer para vocês algumas dicas desses livros de terror aí, para quando você quiser uma leitura mais trevosa. Eu vou começar por uma história mais clássica, que é Hellraiser, do Clive Barker. Esse autor, ele já é aí renomado pela Dark Side. Ele é bem famoso, mas assim, a Dark Side já tem publicado muitos outros livros dele, livros de contos e etc. Mas esse aqui é o originalzão, né? Hellraiser, filmes famosos também, né, quem nunca viu este vilão, Pinhead. E é uma edição também muito bonita, ela imita tipo um coro, ó, que é como é tido uns livros aqui dentro do livro mesmo, na história, ele imita então esse livro. E é basicamente a história de um grupo aí de pessoas que encontra esse cubo. Eu não me lembro agora se ele ia realizar um desejo ou sei lá, mas as pessoas mexendo com esse cubo, elas acabam liberando coisas aí no mundo, como o Pinhead. Não dá pra falar muito dessa história, gente, porque ela é muito curtinha. Mas eu imagino que a maioria das pessoas já conheça e é esse tipo de história, né? Mexeu com coisa que não devia e liberou coisas terríveis no mundo, vindas do inferno. Hellraiser, né? Que seria algo como, tipo, Conjurador do Inferno, sabe? Algo assim. E é um livro muito divertido, ele é bem curtinho, mas já mostra aí as suas boas doses de gore, com pessoas derretendo e tal. Então é um bom livro para esse período, como eu falei, ele é bem curtinho, bem fluido, rápido de ler, e você já emenda aí num filme clássico, que é muito legal também. Ainda na vibe dos clássicos de terror, né? A gente tem aqui A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos, do John Russo, também filme famoso. Essa edição é tudo na vida, tudo na carreira. Olha que linda, tipo um zumbi na frente, aqui atrás, a parte de trás da cabeça dele, e tem um tiro aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tá? Oco aqui atrás. E ele passa realmente no livro inteiro esse furo. Eu não li nessa edição, mas eu quis ter, porque eu acho ela linda, ganhei de presente, inclusive. Mas eu acho linda demais essa edição, gente, fala sério. Corte também combina super. E é a história de zumbis. Então começa aí realmente com esses zumbis emergindo e um grupo de pessoas que acaba ficando preso ali numa casa, né? Algumas já estavam ali fortificando essa casa, tentando se manter seguros, outras pessoas chegam e a gente vê a convivência desse pessoal que tá preso ali dentro, tentando tomar decisões juntos que vão resultar na vida ou morte, né? Uns dos outros. Então é muito legal. Eu achei o final um pouco clichê e manjado, mas isso provavelmente é porque a gente hoje em dia já tem muita coisa de terror, muita coisa de zumbi, né, na verdade. E esse aqui é a história clássica, uma das primeiras que saiu, e como eu não li isso aqui antes de conhecer as outras coisas de zumbi, isso aqui parece manjado, mas na verdade é o original, sabe? Então tem aqui a história famosa, né, A Noite dos Mortos-Vivos, e a segunda versão, que é A Volta dos Mortos-Vivos. Se eu não me engano, esse aqui já foi trazido do filme para a versão literária, sabe? Não o contrário. E é muito legal, gente, muito divertido. Novamente, histórias clássicas. Essa edição também tem algumas ilustrações. É bem legal, olha. Principalmente para quem gosta dessas coisas de zumbi, é o clássico do clássico, né? O sumo. Então, maravilhoso. Olha isso aqui. Isso aqui parece uma cena de Walking Dead. Então também recomendo para quem gosta. E essa edição, eu nem sei se ela tem mais. Da última vez que eu olhei, ela tava bem mais cara do que quando eu ganhei de presente, né? Então não sei aí como é que ela está, mas maravilhoso. Outro que eu gosto muito é O Exorcismo, do Thomas B. Allen. Esse aqui, edição bonita também, ela é
texturizada aqui nessa cruz, e aqui tem uma cruz ao contrário, escrito Livrai-nos do Mal, amém? E esse livro, gente, ele foi o que inspirou O Exorcista. Então esse aqui aí vai de cada crença, tá, gente, do que cada um acredita, mas é a história real do verdadeiro exorcismo ali que inspirou o filme O Exorcista. Então, realzinho do garoto mesmo, porque essa história aqui, na verdade, é um garoto que acaba sendo exorcizado. E aqui a gente tem uma versão romantizada, né, assim, pegaram os fatos reais e romantizaram pra ficar numa história linear. Na real, o que acontece é que eles acharam os diários do padre, né, que acompanhou todo esse caso do exorcista. E tanto que no final aqui, eles colocam as transcrições desses diários parte a parte. Então eles colocam realmente a transcrição desse diário, de como foi encontrado, e aqui eles vão preenchendo as lacunas, colocando algumas coisas que talvez não sejam tão reais, sabe? Tipo, pra preencher os espaços em branco desse diário e contar uma história linear. Mas é muito legal, ele é, na minha opinião, um pouco mais cansativo que o Exorcista, o livro Exorcista. Eu nem lembro se é da Darkseid, eu acho que é, mas não lembro. Também é um ótimo livro pra se ler, né? O Exorcista, que eu realmente não lembro se é da Darkseid e eu não tenho esse livro, então não posso falar muito. Mas ele é um pouquinho mais maçante em algumas partes, principalmente porque é isso, ele tá narrando o dia a dia desse exorcismo. A gente fez não deu certo, espera uma semana, vamos fazer de novo, enquanto isso o menino fez isso, sabe? Então, tipo, é realmente, assim, exaustivo, mas de uma forma que faz sentido, que te faz perceber realmente o quanto eles ficaram presos nessa situação por tanto tempo, sabe? Quanto tempo levou pra tudo isso acabar. Então também é uma leitura muito legal e muito bonita, né? Aqui dentro vem um tabuleiro de Ouija, um marcador, também é não sei como chama isso, mas enfim, pra você brincar aqui, né? Brincar aqui. E é basicamente isso, gente. Não tem imagens, não tem nada. Diagramação Darkseid, né? Pequenininha. Mas eu gosto bastante desse livro também. Aí mais recente temos Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia. Gostei muito dessa leitura, eu fiz ela esse ano. Porque eu não gosto muito dessa capa brilhante. Eu não curto, pra mim dá um aspecto de livro escolar. Não sei, não gostei muito. Mas enfim, corte amarelo. Também é uma história muito legal, ela vai trazer aí um cenário diferente do que a gente tá acostumado nessas histórias de terror clássicas de casarões, né? Então traz essa vibe mais mexicana, né? As raízes da personagem. Mas vai tratar então da Noemi, que recebe uma carta de uma prima dela que se casou com uma outra pessoa, foi morar longe num casarão. Ela manda cartas muito esquisitas em que ela diz que parece que ela não tá se sentindo bem, ela se sente acuada pelo próprio marido, e aí o pai da Noemi então decide mandar ela até essa casa pra ficar uns dias com a prima, averiguar a situação e decidir se eles iam, sei lá, fazer um resgate, né, trazer ela de volta. E nessa casa a Noemi começa a passar por situações muito estranhas e ver coisas irreais, vamos dizer assim. Então, apesar de ser esse toque, né, latino, ele ainda assim tem suas vibes de casarão londrino, até porque a família que essa garota é casada, ela é mais de Londres ou algo do gênero, sabe? Ela é inglesa, então ainda traz essa vibe Morro dos Ventos Uivantes, que é bem assim a vibe desse livro mesmo, esse estilo. Mas muito, muito, muito legal. O mistério, o final do livro é uau. Me lembrou muito também Papel de Parede Amarelo, Morro dos Ventos Uivantes, tem todas essas vibes gótica, dramática, depressiva, sabe? Tudo nesse livro. Gostei muito da leitura mesmo. Do final também, que pra mim eu não tava esperando. A edição também é bem bonita. Tem todos esses cogumelos aqui. Não tem ilustrações nos livros dentro, nada. Só final de capítulo tem uns cogumelinhos aqui. Começo de capítulo, um aqui. E é sempre diferente, né? O que começa aqui. São diversos tipos aí de cogumelos. Então também é um livro recente que eu recomendo bastante a leitura. E gente, tem um aqui que eu acho que... Eu não lembro se eu li esse ano ainda ou ano passado, mas é tido assim pra mim como um dos livros mais difíceis assim que eu li. De ficção, né? De não ficção aí outras vibes, mas de ficção foi um dos livros mais complicados. E ele também é baseado em fatos reais. Nesse caso, assim, reais, que ninguém pode dizer o contrário, né? Não como o Exorcismo. Que é A Garota da Casa ao Lado, do Jack Ketchum. Vai falar de um caso, acho que era Sylvia Likens, o caso real,
de uma garota que foi então sequestrada, foi deixada para morar com umas pessoas durante um tempo, ela e a irmã, e as pessoas nessa casa, principalmente a mãe ali, a moça que tava, a mulher que estava tomando conta dela, prendeu essa menina no porão e torturava ela todos os dias e deixava que todas as crianças do bairro fizessem a mesma coisa. Essa é a história real. E aqui então a gente vai ter a novelização dessa história, né? E é tenso, porque aqui são descritas todas essas torturas, as crianças desse bairro, elas também são péssimas. E é realmente muito complicado você ver a desumanização que eles fazem com essa menina. E tudo isso você tá vendo do ponto de vista de um dos garotos, do vizinho dessa senhora. E de como ele começa a história apaixonadinho por essa menina. E a menina não corresponde totalmente a esses sentimentos, mas ela quer ser amiga dele e ao mesmo tempo ele fica... No momento em que ela começa a sofrer todas essas torturas, esse menino ele fica sempre pendendo entre devo ajudá-la ou devo continuar fazendo essas coisas com os meus amigos, porque ele tinha essa confiança cega na mãe desse menino, né, nessa vizinha, que sempre deixou que eles fizessem coisas de adultos e ela encobria desde que eles não contassem pra ninguém. Então ele fica sempre nesse impasse de devo ajudar ou devo continuar torturando ela e deixando que os outros façam isso. Então é um personagem muito difícil porque você não sabe se você tá do lado dele ou não, porque ele tá fazendo algumas coisas também. É muito complicado mesmo essa leitura. Além de tudo, a menina ela tem uma irmãzinha, então quando ela pensa em se rebelar, ela é ameaçada com o fato de que por enquanto é só você que tá sofrendo, mas se você fizer alguma coisa, a gente vai pra sua irmã também. Então é bem complicado, é bem degradante ver a situação dessa garota, mas a escrita é muito boa. É aquele típico livro que acontece tanta coisa horrível que no final você fala, tipo, meu, é correto eu dizer que eu gostei? Sabe? Mas a leitura é realmente muito boa, a escrita é muito instigante, apesar de estar assim, revirando o estômago, você não consegue parar de ler, porque você quer chegar no final, você quer que essas pessoas paguem pelo que elas estão fazendo. Ainda pior quando você tá lendo e imaginando que essa história realmente aconteceu, sabe? É uma coisa real mesmo. Mas muito boa a escrita, a capa também é bem legal. Por dentro é como se fosse tipo um saco, né, de pano. E também não tem nada especial dentro do livro, ilustrações, nada. Os capítulos são divididos dessa forma. Nem os capítulos, né, as partes dos livros, vamos dizer assim. Não tem... Os capítulos são assim por dentro mesmo. Nada de muito diferente, assim, na edição. E tem fitilho, né? A maioria das edições do Dark Side tem fitilho, tá, gente? Eu esqueci de mostrar mesmo. Na verdade, todas têm fitilho. É que eu não gosto muito de marcar com fitilho, que eu gosto de acompanhar as linhas com o marcador. Então, eu geralmente nem deixo o fitilho pra fora, por isso que eu esqueci. E o último que eu vou mostrar pra vocês é um extra, na verdade, porque ele não é tão terror, é meio um terror, meio um drama, mistura de muitas coisas, mas que é um dos meus livros assim que eu favoritei. É O Mal Nosso de Cada Dia, do Donald Ray Pollock. Eu amei essa leitura demais. Fico pensando também em reler algum dia. Assisti o filme logo em seguida, o filme é gigantesco. Eu acho que ele saiu na Netflix, com o mesmo nome. Tem o Tom Holland, tem o Bill Skarsgård, tem o Robert Pattinson, tem bastante gente assim conhecida nesse filme, e ele é gigantesco e até um pouco cansativo, e mesmo assim ele não conseguiu passar tudo que o livro é, então... Mas aqui a gente vai acompanhar a história de várias pessoas, um grupo de pessoas diferenciadas assim, nessa cidade que é Knockstiff, em Ohio, e as histórias deles vão acabar se cruzando de alguma forma. Cada um deles está meio que passando por um período da vida, um momento em que eles estão fazendo coisas erradas, eles estão pecando, todo mundo tem um pecado ali, alguma coisa que ele está fazendo fora da lei, a gente vai acompanhar um por um. Então o principal, na verdade, a gente começa com o Willard Russell, eu não vou saber muito bem os nomes, mas a esposa dele tá à beira da morte, e ele é um cara muito religioso e um pouco violento. E ele tem o filho dele, que é quem a gente acompanha depois, mas eu não lembro o nome, Arvin. Então, o começo da história é que esse cara, então, ele reza todos os dias, ele vai até a floresta, perto da casa dele, e faz, tipo, um santuário. Ele começa rezando fervorosamente por horas a fio durante a noite inteira, junto com o filho, ele obriga o filho a fazer isso também, pela vida da esposa. Quando as coisas parecem não melhorar, ele começa a sacrificar animais, sempre em prol de tentar fazer com que a esposa dele viva, e ela, infelizmente, não sobrevive, e isso abala totalmente a fé desse homem. E o Arvin se torna, então, uma criança totalmente negligenciada, sem amor, diferente desses primeiros anos de vida, em que ele tinha total apoio e atenção do pai e da mãe. Depois desse fato,
tudo acaba, ele se torna totalmente negligenciado, acaba indo morar com a avó e o avô, e uma prima que também tá morando com eles. E esse é o nosso foco principal, né? A gente tá ali com essa família, mas essa família vai se envolvendo com diversas outros grupos, né? Como, por exemplo, o padre que ele acha que já perdeu o contato que ele tinha com Deus, ele não consegue mais ouvir a voz de Deus e ele está atrás de maneiras de conseguir fazer isso. Outro padre também que acaba de chegar à cidade, é totalmente corrupto e tem práticas não corretas, né, com as jovens, vamos dizer assim, dos locais. A gente também acompanha um casal de serial killers, policiais corruptos, enfim, a gente está acompanhando um grupo de pessoas bem diversas e que cada um tá fazendo alguma coisa errada, tá cometendo um pecado grave, e a história deles em algum momento vai ali se cruzar. E é um livro fantástico. É bem assim, falando da escória dos párias da sociedade, pessoas boas que acabam se dando mal e pessoas ruins que levam a vida ali adiante por muito tempo. Inclusive eu ia até falar, tem até o Duda do Harry Potter nesse filme, é bizarro. Amo esse livro demais, a narrativa dele é fantástica. O filme é muito mais cansativo, gente, sério, se você viu só o filme, não vai por aquilo, o livro é incrivelmente muito melhor e mais frenético, sabe? A leitura dele é realmente eletrizante, frenética, você fica ali grudado nas páginas. O filme eu acho muito bom, porque eu sou fã do livro, mas eu acho que se você só ver o filme, talvez seja um pouco cansativo realmente. Tem quase 2 horas e ainda não conta tudo que aconteceu aqui. Então só posso deixar uma indicação, gente, é esse aqui. Esse aqui é o meu favorito dessa lista, sem nenhuma dúvida. A edição dele é bem simples até, eu gosto muito da capa. Mas por dentro acho que não tem muito nada. As partes são divididas assim. E acho que é isso, tipo, não tem imagens, não tem nada, os capítulos são bem grandes assim, divididos. É isso, linda, linda edição. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros e também comenta qual é o seu livro favorito da Dark Side. Vamos conversar um pouquinho aqui nos comentários. Obrigada por assistir esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!